E esse projeto que acaba com o imposto de renda no Brasil, será que é uma boa ideia? Eu estou falando do PL que foi apresentado nos últimos dias no Congresso Nacional pela deputada Júlia Zanatta e que é uma bomba do ponto de vista fiscal e faz a gente pensar como será que a direita vai governar se vencer em 2026? Dá para confiar que um novo governo de direita, sem um Paulo Guedes, por exemplo, vai mesmo colocar as contas públicas nos trilhos? O projeto da deputada Júlia Zanatta, que acaba com o imposto de renda, tanto o imposto de renda da pessoa física quanto o imposto de renda da pessoa jurídica, provocaria um rombo muito grande nas contas públicas. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, a gente pode comparar com os aumentos do salário mínimo. A gente sabe que uma preocupação muito grande em relação à trajetória da dívida pública, do déficit primário, nos últimos anos foi a discussão, tem a ver com o salário mínimo, inclusive o próprio governo do presidente Lula limitou os aumentos do salário mínimo. Pois então, acabar com o imposto de renda no Brasil seria o mesmo do que dobrar o salário mínimo em termos de impacto fiscal, mesmo quer dizer que colocar o salário mínimo no patamar de R$ 3.500. A proposta de acabar com o IRPJ e o ERPF também seria equivalente a aumentar o Bolsa Família. Na verdade, seria o mesmo do que pagar o Bolsa Família para toda a população do Brasil e toda a população da Argentina. Essa é a magnitude do aumento no déficit que esse projeto provocaria. Sabe a reforma da Previdência que a gente fez lá em 2019, que ia resolver o problema das contas públicas, que tinha um impacto ao longo da próxima década de 700 bilhões de reais? Ela seria totalmente dirimida, engolida pelo fim do imposto de renda em menos de um ano. Isso porque o imposto de renda é responsável por cerca de 850 bilhões de reais da arrecadação federal. São cerca de 300 bilhões de reais do imposto de renda da pessoa jurídica e 550 bilhões de reais do imposto de renda da pessoa física. Então, a arrecadação do IR equivale a quase 40% de tudo que o governo federal arrecada para gastar. Com a aprovação e eventual sanção desse projeto da deputada do PL, a gente teria rapidamente a dívida pública entrando numa trajetória crescente. A gente chegaria até o fim dessa década, já nos próximos anos, no nível de 100% de dívida em relação ao produto interno bruto. A proposta da deputada, que está causando um rebuliço nas redes sociais, de acabar com o imposto de renda, talvez seja inspirada numa discussão semelhante que foi feita nos Estados Unidos, numa promessa eleitoral do presidente Donald Trump que ele ainda não cumpriu e nem vai conseguir cumprir mesmo com o aumento da arrecadação ali, com a taxação das importações, as famosas tarifas que ele está impondo sobre vários países do mundo. Mas faz a gente pensar qual é o grau de compromisso da direita brasileira com as finanças públicas, que tem sido usado frequentemente aí no debate público, nos jornais, como talvez a principal crítica que existe à condução do atual governo, em particular na política econômica. Quer dizer, o descontrole do gasto público, o descontrole da dívida pública, o impacto que isso tem sobre os juros. Mas como é que vai ser a partir de 2026 se a direita ganhar? Existe um otimismo aí, se houver a vitória de um candidato como o governador Tarcísio, mas como a gente pode confiar que de fato existe esse compromisso, se não existe mais uma figura forte como um Paulo Guedes, que segurou muito ali no governo Bolsonaro do ímpeto gastador dos ministros militares, ou do próprio presidente Jair Bolsonaro, que tinha um histórico como deputado federal de defender sempre aumento do gasto público, aumento da participação do Estado. Eu não consigo pensar na atual legislatura em nenhum projeto do PSOL ou do PCdoB que tenha um impacto nas contas públicas tão grande. A gente está falando de tirar da arrecadação, de aumentar o déficit em quase R$ 1 trilhão todos os anos. É claro que podem ter efeitos dinâmicos aí, ganho de arrecadação com as pessoas gastando mais, enfim. Mas a verdade é que, do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, não existe projeto hoje mais responsável no Congresso Nacional do que a proposta de acabar com um imposto de renda que, de fato, faria corar qualquer parlamentar de extrema esquerda que impusesse um aumento do gasto público. É simplesmente uma bomba acabar com o imposto de renda no Brasil nas atuais circunstâncias do gasto e do déficit que a gente tem. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no jornal na segunda-feira, no online, ou terça-feira no impresso. Entre no nosso site para acessar mais conteúdos como esse. Até a próxima!